Hey guys, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do terceiro ano. Estamos com a nossa aula 5.2 de Review and Exercise, então bora lá para a tela, let's begin. Olha aí a aula 5.2 de Review and Exercise com a teacher Patrícia Recher, It's a Pleasure, e o intérprete Vitor. O que a gente viu na aula 5.2? Nós vimos o tema de Simple Future, futuro simples, com o título de Vision of the Future, visão do futuro. Vamos entender mais do que se trata o futuro simples. O futuro simples, ele se trata de quê? Nós temos dois tipos de futuro, o futuro com will e o futuro com going to. Então, o futuro com will, ele é mais incerto, é aquele futuro que você não planeja, ok? E o futuro com going to é aquele futuro planejado, aquele que você tem mais certeza de que vai acontecer. Alright? Olha aí os nossos exemplos. Vamos para os exemplos. Os exemplos são, na forma afirmativa, nós temos Anna will study English. Ana estudará inglês. Por que você vai falar desta forma aqui? Porque esse verbo, o verbo principal, ele vai vir na sua forma natural, sem o to, ok? Ele vem na sua forma natural, sem o to. Entretanto, é esse verbo aqui, o nosso verbo will, que deixa o meu verbo principal com o entendimento de futuro. Então, esse will não tem exatamente uma tradução. Anna will study English. Ana estudará inglês. O going to, esse que é o verbo, esse tempo verbal do futuro que indica algo mais planejado, ele já vai ter uma forma diferente. Nas afirmativas, vocês percebem, vocês vão usar o verbo to be, dependendo de cada pronome pessoal. Presta atenção aqui, são 3 verbos to be no presente, am, is, are, cada um vai ficar no seu lugar específico. E logo em seguida você vai colocar o verbo going e a estrutura to, certo? E depois o seu verbo principal, que é o study, pode ser qualquer outro verbo que você for utilizar. Então, na tradução, esse going to, você vai traduzir como vai, vou, vamos, dependendo do pronome pessoal que você for utilizar. Então, Ana vai estudar inglês. E o verbo estudar, ele vai ser traduzido como se estivesse no infinitivo, sem conjugação. Estudar, se fosse o verbo falar, se fosse o verbo escrever, da mesma forma, ok? Aqui na forma negativa você tem o quê? Você tem a questão da contração. Will, mas not, você pode juntar formando a palavra want. Lembrando que o want é bem formal. Então, Anna won't study English é a mesma coisa que Anna will not study English. Ana não estudará inglês. Ok? Na forma negativa do going to, apenas você vai fazer o quê? Acrescentar o not, como você faz aqui também. E existe a contração entre o verbo to be e o not. Então, aqui eu usei o verbo is, eu vou juntar com o not ficando isn't. Anna isn't going to study English. Nas interrogativas dos dois, vocês percebem que o verbo vem para frente. No futuro incerto com will, é o will que vem para frente. E no futuro com going to, planejado, é o verbo is que vem para frente, ok? Então, fica aqui a estrutura. Will Anna study English? Ana estudará inglês? Não esqueça do seu sinal gráfico question mark, é importante para as perguntas. No going to já vai ficar assim, is Anna going to study English? A Ana vai estudar inglês, ok? Então, esse foi o nosso futuro simples e também vimos o quê? A questão das palavras, das confusing words, affect e effect, que significa o quê? Affect significa afetar e effect significa efeito. São extremamente parecidas na escrita, mas a tradução é completamente diferente. Chegou o momento. Eita, quase que a minha voz não está saindo hoje. Chegou o momento. O momento da atividade, dos seus exercises. Eu espero que vocês consigam fazer tudo correto, tudo certinho. E a gente se vê right away. See ya! We're back, estamos de volta e agora sim, hora de corrigir as atividades. Bora para a tela? Olha aí nossa atividade de sala. O que vocês aprontaram nessas atividades? Eu aprontei, na verdade, eu trouxe 2 textos para vocês. 2 textos, não grandes, obviamente, mas vocês vão
teriam que ter feito a leitura desses dois textos e responder o quê? Sobre a questão 1, primeiramente, ela diz o seguinte: sobre os textos podemos afirmar que. Eu não vou fazer a leitura ainda, ok? Não vou fazer a leitura ainda, então vou ler primeiro as alternativas. Então, aqui ela fala os textos. Então, essa pergunta é sobre os dois textos. Então, vamos lá. A. Os textos estão sobre perspectivas de um futuro imediato, mesmo usando estruturas verbais diferentes? Não tem como. Se usou uma estrutura verbal diferente, o imediato é aquele que você tem mais certeza, que é o com going to. Então, se usou a estrutura com will, já não vai funcionar desse jeito. Então, essa A completamente nada a ver. Na letra B, os dois textos são semelhantes, pois explicam um futuro imediato? Eu não sei. Eu teria que ir lá ler no texto para ver se eles estão usando realmente a mesma estrutura do futuro, que indica mesmo o futuro imediato. Na C, o texto 1 usa a estrutura will, pois aborda um futuro incerto. Ok, até aí tudo certo. E o texto 2 traz a estrutura going to, pois trata de um futuro mais planejado. Aqui essa informação está correta, mas eu não sei se no texto é isso que eu estou procurando. Vamos deixar ela aí aguardando até a gente responder. Letra D. Não há diferenças entre o futuro com will e futuro going to. Não existe isso, uma blasfêmia. Mentira, não é dessa forma, mas isso aqui não é verdade, ok? Letra E. O texto 1 usa a estrutura will, pois aborda um futuro certo. Will, abordando o futuro certo, a gente viu que o will, ele é mais incerto, é um futuro mais distante. Até quando você faz uma previsão, mas essa previsão é algo de que vai acontecer amanhã, semana que vem, ano que vem. Então, assim, ainda é muito incerto. E o texto 2 traz a estrutura going to, pois trata de um futuro menos planejado. Vamos ver no texto? Olha lá, eu chego no primeiro texto e já dou de cara com o quê? Com a minha estrutura will e justamente numa pergunta. Então aqui, eu falei para vocês que o verbo vem na frente para fazer a pergunta. Entretanto, aqui veio na frente outra palavra que não é o verbo. Se trata de um pronome interrogativo. E como no português, todos os pronomes interrogativos, eles vêm na frente para fazer pergunta. Então, passou na frente do verbo modal will, ficando What will future people be like? Como serão as pessoas do futuro? Como serão? Aí, cadê o meu verbo ser? Está aqui, ó, representado pelo be, e ele está sendo conjugado pelo will. Mesmo eles estando distantes um do outro, o will, ele trabalha juntamente com o verbo principal, deixando ele no futuro. E o resto das palavras é complemento, substantivo, e assim, por aí vai. Ok? E eu dando uma breve passada, meu olhar no texto, eu consigo ver que o texto todo se trata de um futuro incerto, porque, ó, só a estrutura com will, o tempo inteiro estrutura com will, certo? Vou lá dar uma olhada no segundo texto. Aí eu vejo já aqui, no início, que tem a estrutura do going to, e é também uma pergunta. What are they going to do this weekend? O que eles vão fazer neste final de semana? Por que vão fazer? Por causa da estrutura do going to. Vão fazer este fim de semana. Dou uma breve passada, uma breve olhada aqui no meu texto e eu vejo que tem estrutura com going to todas as vezes, na negativa, na afirmativa e aqui na interrogativa. Portanto, qual seria a resposta correta mesmo, de acordo com o que a gente acabou de ver? Tenho certeza que todo mundo acertou. É a letra C. O texto 1 usa a estrutura will, pois aborda um futuro incerto, tudo bem? E o texto 2 traz a estrutura going to, pois realmente trata de um futuro mais planejado, certo? Essa é a resposta correta. Vamos seguir? Questão 2. Qual a ideia central do texto 1 e do texto 2? Aí você teria que ir lá e você teria que ler o texto, porque você precisa pegar a ideia central. Ou então, nem precisa ler o texto, na verdade, basta ler o título. O título já te entrega muito, como eu falei aqui para vocês. Olha só, aqui o título diz o seguinte: What will future people be like? Então, o texto tem a ver com o quê? Tem a ver com
o pensamento de quais as prováveis mudanças do mundo e das pessoas do futuro, porque nós estamos falando de futuro e como as pessoas serão no futuro. Então, aqui deve discorrer algo a respeito sobre o mundo no futuro, como seriam as pessoas e assim por diante. Nós já vamos ler porque tem outras informações. Então, a resposta da número 1 seria justamente essa, que é a ideia central do texto, que eu vou escrever aqui para vocês, ok? Na 1, quais as prováveis, consegue ver, minha letra é bem bonita, mudanças, para falar o contrário. Teacher aqui escrevendo na televisão para vocês. Quais as prováveis mudanças do mundo, do mundo e das pessoas no futuro? Afinal de contas, o texto aborda, o tema central do texto é exatamente isso, como as pessoas serão lá no futuro, que é bem distante, por isso é empregado a estrutura will. E na ideia central do 2, está bem mais fácil, inclusive, porque o 2 é um texto bem mais simples. E ele fala sobre o quê? Olha aí, no título você já consegue tirar a sua ideia central. A ideia central do texto é: What are they going to do on this weekend? O que eles irão fazer neste final de semana? Então, significa o quê? Mesmo eu não lendo e até passando aqui uma breve olhada, vejo a palavra plans, que me lembra planos, só pode ser planos de algumas pessoas para o final de semana. Então, a resposta é justamente essa. Os planos. Aí eu não sei de quem, porque eu precisaria ler o texto. A gente vai fazer a leitura do texto já. Mas eu posso colocar os planos de alguém, porque eu ainda não li o texto. Então, deve ser os planos de alguém para o fim de semana. E por que eu pensei em planos também? Mesmo se eu não lisse aquela palavra plans, porque o verbo going to, como eu falei para vocês, a estrutura going to, ela indica o quê? Algo planejado. E pensei em final de semana, então é alguém planejando algo para o final de semana. Me chama, inclusive. Estou livre, vamos lá. Vamos ler o texto. É necessário ler o texto? Eu quero ler só para mesmo fingir de vocês adquirirem mais vocabulário, porque eu já respondi todas as perguntas. Então vamos lá, vamos ler o texto. Some people think that the world will change a lot. Algumas pessoas pensam que o mundo mudará bastante. Will change a lot, mudará bastante. The cities will become bigger. As cidades se tornarão maiores, bigger. They will be more beautiful. Elas serão mais bonitas. Serão. There will be more parks and trees in them. Haverá mais parques e árvores nas cidades. Some people say that there won't be many people in the cities and the cities will become smaller. O que diz aqui? Algumas pessoas dizem que não terão muitas pessoas nas cidades e as cidades se tornarão, will become, menores, smaller. Então aqui nós temos a palavra bigger, que são maiores, e a palavra smaller, que são menores. Aí vem agora aqui uma outra ideia. But there will be more farms. Mas terão mais fazendas. Farms, fazendas. More people will live in the country. Mais pessoas morarão no interior. And they will grow food for all the world. E eles cultivarão comida para o mundo todo. People will be taller and clever. Olha aí, as pessoas serão mais altas e clever, que significa inteligente, ou seja, mais inteligentes. Certo? Então, essa ideia aqui, na leitura desse texto, eu fiquei sabendo de mais coisas, só que basicamente é realmente isso, dizer como serão as pessoas no futuro. Essa perspectiva, que é uma coisa que a gente também não tem certeza. Já pensou essa história das pessoas serem mais altas? Eu não sei de onde tiraram isso, mas estão dizendo, né? Olha aí. E agora aqui nesse texto sobre o going to, sobre os planos para o final de semana de alguém. Vamos ver de quem é esses planos. São dos Logans, olha aí, ó. The Logans have many plans for the weekend. Os Logans têm muitos planos para o final de semana.
Peter Logan is going to play soccer on Sunday. O Peter, ele vai jogar futebol no domingo. Soccer é futebol, tá? Futebol como o nosso, não exatamente o americano. Oh, sorry. Ah, não, tá certo, exatamente. Me confundi aqui. He's not going to the moves because that is a very important soccer game. Ele não vai para o cinema. A palavra movies, além de ser filmes, também pode ser cinema, empregado no contexto de cinema, assistir um filme. Por quê? Porque tem o quê? Um jogo muito importante. That is a very important soccer game. Mary Logan is going to travel with her friend Camille. A Mary Logan, que deve ser a wife, a esposa dele, vai viajar com a amiga dela, Camille. They are going to Guajará-Mirim. Elas vão para Guajará-Mirim. Juliana is not going to go to Guajará-Mirim. Então, a Juliana não vai para Guajará-Mirim. Por que o go se repete duas vezes? Going aqui, go aqui. Porque essa estrutura going é a estrutura do futuro. É o nosso vai, vou, vamos. E esse go aqui, ele é o verbo principal. Tudo bem? Então, Juliana não vai para Guajará-Mirim. É assim que a gente traduz. Só um vai. Tudo bem? With them, com eles, because she has to study. Então, a Juliana não vai viajar com eles porque ela tem que estudar. She's going to have a difficult Portuguese exam on Monday. Por que ela não vai? Porque ela vai ter uma prova de português difícil, difficult. Aonde? Quando? On Monday, na segunda-feira. Certo? Então, são os planos dessa família, da família Logan. Questão 3, essa aqui tá fácil. Você vai destacar no texto A, uma frase na afirmativa com will, B, uma frase negativa com will e C, uma frase interrogativa com will. A mesma coisa aqui na 4, que você vai destacar no texto 2. Uma frase afirmativa com going to, uma frase negativa com going to e uma frase interrogativa com going to. Então, assim, eu não vou escrever aqui, eu só vou colocar aqui para vocês quais seriam as frases que vocês poderiam utilizar naquelas atividades. Primeiro, só tem uma frase na interrogativa que é essa aqui. Então, essa já seria a resposta de uma. Essa já seria a resposta da questão interrogativa. Outra. Temos uma outra frase na afirmativa, temos várias frases na afirmativa. Poderia usar essa aqui também, que termina aqui. Ó, they will be more beautiful. Elas serão mais bonitas. Já tem uma outra resposta. E na negativa, só você atrás da palavrinha not. Ah, eu não estou achando a palavrinha not. Deve ser porque ela está conjugada. E exatamente, ela está bem aqui. Some people say there won't be many people in the cities. Aí essa frase é grandona, né? Mas você poderia colocar até aqui, ó. Say there won't be many people in the city. Você pode colocar até aqui na palavra cidades, que tá tranquilo. Então, essa seria a resposta também. Do going to, você tem o quê? Também as mesmas opções. Só tem as mesmas opções, modo de falar, porque só tem uma frase na interrogativa também, que é essa aqui. É a única. Frases na afirmativa, tem várias aqui. Olha a primeira aqui que eu achei. Então, tem essa aqui para você ter colocado na sua resposta. Peter Logan is going to play soccer on Sunday. Is going to, afirmativa. Procura a negativa aí. Lá no final, alguém não vai por causa de alguma coisa, né? Já achei. Juliana is not going to go to Guajará-Mirim. Você pode colocar até Guajará-Mirim, não tem problema. Fechou a frase, tá aqui. É a sua resposta. Tudo bem? Falta mais uma, vamos lá? Olha aí essa questão de número 5. O que você vai fazer? Você vai colocar as palavras affect ou effect na forma apropriada e depois você vai fazer a correspondência na tradução. Então, eu já vou logo fazer aqui para vocês, já vou colocar para vocês a primeira. Move on until you get the... Aqui a resposta seria o quê? Affect, que é afetar, ou effect, que é efeito? Effect. Aqui seria effect de efeito. Então, move on. Siga em frente. Poderia até usar isso aqui, ó. Estaria bem aqui a tradução. Exatamente, ó. Lá onde é que tá? Siga em frente até obter o efeito desejado. Essa seria a questão de letra A. Siga em frente até obter o efeito desejado. Próxima. Gravity
tracinho, everything in the universe. Então, a gravidade de alguma coisa, tudo no universo, afeta ou a questão do efeito. Afeta, né, gente? Gravity affect. Então, aqui a resposta é, na letra B, nós temos gravidade aqui. A gravidade afeta tudo no universo. Letra C, the weather will. O tempo irá o quê? My plans for the weekend. Então, com certeza, o tempo, porque a chuva, vai o quê? Estragar, né? Mas aqui seria o quê? Afetar. Então, aqui a resposta é affect também. Certo? E aqui fica a letra C. O clima afetará meus planos para o fim de semana. Vamos lá, letra D. The ou a. O que? Of the tornado was devastating. Então, alguma coisa do tornado foi devastador. Então, eu penso que em afetar o efeito. Afetou também, mas eu acho que significa aqui a questão do efeito, porque o efeito do tornado, aí deve ter acontecido outras coisas pelo efeito dele. Então, aqui a palavra é effect. E a tradução aqui, letra D. E, obviamente, essa é a letra E, onde diz assim, os efeitos colaterais mais comuns dos antibióticos afetam o sistema digestivo. Então, aqui fica como? Tem dois. Você tem o afetam, the most common side. Effect ou affect? Efeito ou afeta? O efeito, aqui é efeito. Os sintomas mais comuns dos efeitos of antibiotics. Aí você tem outro tracinho aqui, the digestive system, o sistema digestivo. Então, o lado, o mais, eu me coisei um pouco aqui, peraí. The most common side, o efeito colateral. O efeito colateral dos antibióticos, eles afetam, quase não sai, affect the digestive system, ok? Ficando com dois aqui, tanto effect quanto affect. E essas foram as nossas atividades. That's it for today, guys. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. See you soon. Bye, bye.